Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Nós seguimos lançando outros olhares para os resultados das eleições de 2024 e o de hoje vai para um fenômeno tradicional e histórico da política gaúcha e que repetiu ainda mais o mesmo fenômeno nessa eleição, que é o Progressistas, o PP. O Progressistas, que é o velho PDS, a velha Arena, e que inclusive hoje se intitula como a direita raiz do Estado. Um partido que era direita antes mesmo de toda essa onda que hoje está aí. Pois bem, o nosso entrevistado é o presidente do PP no Rio Grande do Sul, o deputado federal Kovács Filho. 5 em cada 5 analistas previam mais ou menos que o PP tinha grande chance de reduzir a quantidade de prefeitos e vereadores nessa eleição em virtude da pulverização de opções à direita. Mas não, o PP não só não reduziu, como ampliou significativamente esta liderança quantitativa e ganhou também municípios relevantes como Novo Hamburgo, Sapucaia do Sul, Gramado, Lajeado, esses dois, inclusive, já tem até uma grife do PP, dentre outros. Então, o que explica que um partido mantém essa força tradicional? Quais os planos, os dilemas, os desafios dessa agremiação que é central na política gaúcha? Luiz Antônio Kovács, o Kovács Filho, é formado em Direito, também é presidente da Fundação Francisco Dornelles, o órgão nacional de estudos do partido, foi secretário de Estado da Agricultura e presidiu a Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. Bom dia, deputado. Tudo em ordem? Bom dia, Cleber. Tudo em ordem, graças a Deus. Mais em paz agora, imagina, depois da eleição. Demais. Mas ainda tem os requisitos aí da eleição. Dá mais trabalhos que perderam os que ganharam. Tá dando páreo, porque a gente tem que capacitar e ajudar aqueles que ganharam e os que perderam, principalmente agora, se avizinhando uma eleição em 2026, a gente já tem que fazer o cenário para pensar em 2026 e olhar esses excelentes quadros que infelizmente não ganharam ou até que reelegeram seu sucessor para concorrer em 26. Dá um panorama aí dos números do PP, então, dessa eleição aí. Como até é que... fiz uma colinha Isso, aqui, é preciso mesmo. Diz aí, só pra gente... Porque é importante parar para analisar, esses resultados são bastante impressionantes. Foram mesmo, até pelos nossos prognósticos aí também foram muito bons. A gente conseguiu eleger 164 prefeitos, então em relação à última eleição nós tivemos um aumento de 15%. Conseguimos eleger 136 vice-prefeitos e 1.305 vereadores. Então, um grande resultado para os progressistas no Rio Grande do Sul. E hoje representamos 21% do Partido Nacional. 21% do Partido Nacional. E em quantidade, porque uma vez você dizia, o PP só ganha nos pequenos municípios. Hoje já tem um avanço também em municípios maiores, né? Em quantidade populacional isso também. Isso aí, a gente adotou a estratégia, Kleber, nessas eleições, claro, aonde foi possível a gente disputar a cabeça de chapa na prefeitura, conseguimos excelentes resultados, um dos exemplos aí, Novo Hamburgo, Sapucaia, Sapiranga, mas também a gente adotou a estratégia de compor. Então hoje a gente tem a vice em São Leopoldo, temos a vice em Cachoeirinha, uns grandes centros, vice em Santa Maria. Então a gente conseguiu e adotamos essa estratégia nesses grandes e médios municípios de ajudar Apoiou Porto Alegre, apoiou Canoas, apoiou Alvorada, apoiou Gravataí, então participou de vitórias importantes. Vitórias bastante. Então a gente ajudou a fazer esse crescimento porque o grande estigma que o PP sempre tinha é que a gente era muito forte no interior e nos grandes centros não. Então a gente conseguiu criar esse ambiente, conseguimos grandes vitórias, mas também a gente participou de eleições. Por exemplo, perdemos no segundo turno com a candidata a vice em Caxias do Sul, perdemos lá em Rio Grande quando a gente estava de candidato a vice. Então a gente mesmo assim, na própria derrota, que infelizmente a gente não conseguiu, a gente conseguiu colocar a marca do partido. O presidente, claro, toda vitória, toda derrota tem várias explicações e não uma só. Mas o que te ocorre assim para explicar esse resultado do PP ainda melhor do que a eleição municipal passada? A gente tem uma série de fatores, né, Kleber? Eu faz nem um ano que eu assumi a presidência do partido. Nós tivemos 24 anos da presidência do Celso Bernardi e aí o partido ele se reuniu, a gente conseguiu
fazer uma unidade partidária de todos os deputados estaduais, deputados federais, do nosso senador, para a gente fazer uma executiva estadual que contemplasse a todos e fosse unida para essas eleições municipais. Além disso, nós tivemos essa capacitação, nós tivemos o Capacita 11, onde tivemos mais de 50 encontros regionais e capacitamos mais de 8 pré-candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores. Então, teve uma... Eu fui convidado para ser palestrante de vários e realmente testemunhei. Eu acho que foi o trabalho mais bem organizado de capacitação que qualquer partido tenha feito aí, né? Isso, a gente conseguiu esse ambiente. E também, por mais que foi um fator que a gente foi muito assediado na janela partidária para os outros partidos, ele trouxe uma unidade partidária tão grande de enfrentamento. Então a gente fez... Tu está dizendo um enfrentamento dentro da própria direita. Isso, dentro da própria direita. Uma unidade de enfrentamento estão querendo vir para o nosso chão? Não, vamos pegar e se unir para a gente inibir isso. Claro que tivemos algumas perdas importantes, mas pelo contrário, a gente não diminuiu o nosso papel e o nosso tamanho na janela partidária, pelo contrário, aumentamos, se mantemos como primeiro partido e ainda conseguimos trazer outras figuras que acabaram conseguindo um grande resultado nessas eleições. Então o senhor está dizendo aí um trabalho de maturidade da organização partidária, da formação do partido, capacitação. Agora, por outro lado, também o PP, de fato, revisitou um pouco a sua identidade mais à direita, que há algum tempo talvez tenha relativizado um pouco. Então foi posicionamento mais organização partidária. Isso, até porque a nossa história nos permite fazer esse reposicionamento, né? Então a gente brinca e ouve muito no interior. Quando era feio falar de direita, nós estávamos lá sendo de direita, desde a arena do PDS e figuras gigantescas que passaram pelo nosso partido. Até o próprio presidente Jair Bolsonaro teve vários e vários mandados de deputado federal dentro do PDS, dentro do Progressista, e depois, obviamente, por questões, ele saiu do partido. Então nós sempre tivemos essa figura. Então essa unidade, essa construção e esse grande resultado nos deu essa consolidação de fazer esse reposicionamento partidário e dizer que a gente é, sim, essa direita raiz. Agora eu quero entender um pouco, presidente, a tua liderança, porque tu disseste assim, constituímos uma unidade partidária, tu de fato foste candidato único a presidente do partido, mas assim, a figura da família Covatti, a tua liderança, imagino que não tenha sido tão simples de encaixar num universo de tantos líderes políticos. Como é que foi essa tua construção pessoal para liderar um partido, sendo tu um deputado, dentre outros, e toda essa história aí? Eu sempre brinco, não é fácil ser presidente do Progressista porque ali só tem cacique, não tem pouquíssimos índios para obedecer o presidente. Mas a gente construiu, Kleber, eu sempre digo, a maneira de a gente pegar as rédeas do partido foi em virtude dessa construção. Primeiro eu consegui fazer uma unidade dos deputados federais, eu, o deputado Afonso Ram, que é o meu vice-presidente, o deputado Pedro Westphalen, que também é meu vice-presidente na construção. Então a gente sempre está tratando as estratégias do partido, as decisões partidárias de maneira transparente, não só com a bancada de deputados federais e do senador, mas também com a bancada de deputados estaduais. Então a gente conseguiu essa unidade. Obviamente a minha relação pessoal com o presidente nacional, Ciro Nogueira, conseguiu também um olhar do Partido Nacional para o Partido do Rio Grande do Sul, onde nós tivemos uma aposta gigantesca do Partido Nacional e, claro, essa aposta trouxe esse resultado. Nós conseguimos fazer uma ajuda para mais de 350 candidatos à majoritária do partido, seja candidato a prefeito ou a vice-prefeito. Teve sim uma estrutura dos progressistas estadual, aonde auxiliaram nas eleições, candidatos a vereadores. Então a gente conseguiu essa unidade. Claro que não é fácil, porque eu sempre lidei com a estigma pelo fato de ser deputado federal, estar à frente da presidência do partido. Os colegas deputados, eles acham que a gente poderia usar essa estrutura para benefício próprio. Isso. Então a gente está conseguindo, e principalmente demonstrando nas nossas ações de transparência, de conversa, de diálogo, construindo cada vez mais o partido. Então acho que não é uma tarefa fácil. A gente sabe que tem muitos interesses pessoais, ainda mais num partido gigantesco que nem o nosso, mas a gente acaba conseguindo, lidando, e graças a Deus aí estamos com uma presidência tranquila nessa parte. E eu noto que a própria figura do Celso Bernardi tu mantém perto, como pelo que eu percebo, um conselheiro aí
do partido. Né? Sim, o presidente Celso está louco, nos manteve até agora, sempre em altas e baixas. Teve hoje o partido ele é gigante muito em virtude do trabalho do presidente Celso. A gente conseguiu, ele até brincou comigo que eu não estou respeitando o estatuto do idoso, botei um idoso trabalhar, mas eu coloquei uma estrutura para ele poder andar, ir nos municípios, porque ele tem a liderança dele, ele tem o respaldo dele, e sem contar, hoje ele e o Jair Soares são as duas figuras antigas aí do nosso partido que mais trouxeram e trazem história e glória do passado. Tu acha que essa questão do municipalismo, presidente Kovács, de ser um partido que tem de fato uma atuação lá local, de conhecer a realidade de cada município, isso também é um dado, por exemplo, em relação a essa nova direita que fez muita diferença? Sim, até porque logo depois das eleições, obviamente, acaba uma eleição, já começa a outra, né? E o meu argumento sempre quando eu falo qualquer agremiação partidária, nós temos militância, nós temos um papel muito próximo. Então essa bandeira municipalista e até a maneira de como os nossos deputados trabalham, falando com o líder, falando com o vereador, falando com o prefeito, está próximo à comunidade, seja participando de inaugurações ou presença em festas, a gente consegue saber o anseio. Então eu acho que o progressista ele tem esse papel e é um papel muito bom. É claro que a gente também tem que olhar esses grandes problemas que o Rio Grande do Sul enfrenta, mas hoje, dentro dessa catástrofe que o Rio Grande do Sul presenciou, muitos dos municípios governados pelos progressistas foram atingidos. E foi lá a estrutura partidária também para auxiliar eles. Então essa presença é muito boa e por isso que hoje a gente tem esse respaldo nesses números. E como é que foi essa experiência? Porque essa sim é nova, essa experiência de campo, né? Que antes vocês respondiam praticamente sozinhos por esse campo mais à direita e hoje esse campo se pulverizou. Como é que foi essa experiência? Foi de amadurecimento? Em algum lugar raspar os cascos, que nem tu disse, tivemos alguns problemas que até provocaram nossa turma, em outros deu para conciliar. Como é que foi lidar com essa turma PL, republicanos, essa nova direita que chegou aí? Foi em alguns momentos muito complicados. Então tem municípios hoje que sempre teve aquela cultura de enfrentamento do progressistas capitaneando uma candidatura de direita em alguns municípios, com a fundação do PL e de outros partidos, acabou dividindo esse campo e dando a vitória para a esquerda em alguns municípios. Então teve 3 ou 4 candidaturas que acabaram auxiliando. Aonde teve uma aproximação ideológica, conseguimos resultados positivos. Rio Grande é um exemplo, né? O candidato do PL lá fez 13, 14, 15% e acabou ganhou dando o PT. para a esquerda. Então, e tem outros exemplos aí em municípios médios e pequenos. Então a gente acaba, mas teve muitas questões e é muito curioso, porque aonde o PL se formou, que foi sim dentro desses municípios que a gente teve algumas perdas de lideranças, foram oriundas dos progressistas. Então a gente viu que teve algumas vitórias de partidos de direita, mas a gente está lá firme e eu acho que foi uma experiência interessante, mas ao mesmo tempo, olhando para o futuro, a gente entende que se o campo da direita, de centro-direita, quer algum projeto para o Rio Grande do Sul, ele tem que estar unido. Se estiver separado, pode dar problema. Quando a gente fala nesses decodificadores, né, que não deixa isso, direita, esquerda e tal, que são decodificadores, mas o que lá no município tu achas, o Kovács, que fez diferença para a direita ir tão bem? Que tipo de conteúdo, o que vocês dizem que é isso que o povo quer? Qual é as ideias que vocês defendem, que são aderentes ali, que tu sentes, tu que é um cara que viaja muito, que é isso que o povo quer? É que a gente tem, nosso partido sempre teve a defesa da propriedade rural. Então, nós sempre tivemos grandes parlamentares que sempre defenderam o produtor rural dentro das suas bandeiras. A gente teve sempre a questão da liberdade econômica. O ex-deputado Jerônimo Gergen sempre levantou essa bandeira e a gente conseguiu aprovar, não só aqui no Rio Grande do Sul, em municípios, mas também no Brasil todo, leis de liberdade econômica. Nós sempre tivemos um campo muito forte na defesa da família. Os parlamentares sempre se posicionaram a favor de armas, então sempre foram bandeiras da direita. Então esse discurso é muito bom porque ao mesmo tempo que a população enxerga em cima do líder que foi candidato nessas eleições, ele enxerga também por trás deputados atuantes.
Então, na nossa presença na base, destinando recursos, tendo posicionamento, por exemplo, agora nós somos, eu, o deputado Pedro e o deputado Afonso, somos oposição ao governo Lula, sempre fazendo posicionamentos aqui no governo do Estado. Se não foi só ideologia, tu está querendo dizer que foi prática também. Sim, também foi. Então a gente demonstrou aonde, claro, pelo fato de ser um partido histórico, nós estávamos longe das administrações em alguns municípios, o pessoal sabia como era a administração feita pelos progressistas do município. Então a gente sempre teve um passado de muito orgulho e que a gente colocou em prática, talvez relembrando esse passado ou mantendo essa expectativa em administrações que nós estávamos e colocamos o candidato à reeleição. E o PP conseguiu de algum modo renovar quadros, deputado Covatti? Sim, muitos. A gente sempre pegou, e em alguns municípios onde a eleição era mais difícil, a gente colocou aquele velha guarda junto com expectativa de novo. A gente também trouxe uma boa renovação dentro desse capacita. A gente colocou, através dessa juventude, dessa renovação partidária, a gente conseguimos atrair não só questão de idade, mas questão também de mentalidade, de pessoas que eram do meio empresarial e que saíram do seu quadro cômodo e vieram participar da política. Então a gente construiu uma construção muito interessante dentro desse perfil. A gente trouxe o fora da política para dentro da política, abrindo as portas do partido, tendo convicção e posicionamento. E o campo da mulher de direita, que parecia que era um discurso e um território só da esquerda? Aí que vem detalhe, nós também tivemos hoje, também além de ser o maior partido, somos o maior partido em número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadoras. A gente hoje, de mulher também. De mulheres, a gente passou de 8 prefeitas para 15 prefeitas, subimos de 14 vice-prefeitas para 24 prefeitas e hoje temos 288 vereadoras. Então somos o maior partido, porque a gente também, dentro dessas capacitações, a gente quer que a mulher tenha esse espaço. A gente sempre viu e olhou grandes administrações, vou dar o exemplo, prefeitas muito bem reeleitas aqui do nosso partido, em Sapiranga tivemos uma grande reeleição, em Minas do Leão tivemos grande reeleição, então prefeitas que mostraram muito a capacidade de governar, a maneira de governar. Prefeita então, de Lajeado a prefeita agora, né? que era vice-prefeita, então a gente conseguiu bastante resultado. Então as mulheres elas tiveram e vão continuar tendo. Tanto é que a gente já está organizando a nossa chapa para 2026 para deputado estadual e deputado federal e vai ter mulheres muito atuantes nessas chapas. Tu te arriscaria, como dirigente partidário, a analisar de algum modo o mau resultado da esquerda? Sim, eu acho que talvez... Eu sempre encarei a política como um círculo, Kleber. Sempre encarei a política como um círculo. Obviamente, quando a direita estava em alta, a esquerda estava em baixa, e quando a esquerda estava em alta, a direita estava em baixa. Mas muito ao mesmo tempo a gente analisando há 8, 10, 15 anos atrás, a maneira como a direita está se remodelando e chegando, vamos se chamar, ao quase ápice da direita no Brasil, com grandes resultados em grandes capitais no Brasil todo e aqui no Rio Grande do Sul com grandes vitórias, eu vejo que a esquerda também precisa se modernizar. Eles estão perdendo esse discurso de massa, estão perdendo esse discurso de cansado, até porque também, vamos olhar, os governos de esquerda, tanto no município quanto no estado ou até no Brasil, o pessoal está cansado, a população está cansada só do discurso, ele quer a prática. E muitas vezes o discurso da esquerda é só discurso, é só da boca para fora, não enxerga a prática. Ficou elitizado. Ficou muito elitizado e eles não conseguem remodelar. Então, obviamente, nós estamos crescendo e dentro desse viés estamos atingindo a juventude, por mais que teve, e uma das coisas que a gente analisa como dirigente partidário, esse não comparecimento de muitos setores dentro da sociedade, desde jovens, homens e mulheres aí que acabaram não comparecendo para as urnas, e a gente tenta achar meios para na eleição de 2026 não ter esse caminho. O senhor disse que o Partido do Rio Grande do Sul representa hoje mais de 20% dos prefeitos eleitos, por exemplo, do PP nacional, é isso, né? Isso aí. A que ponto essa força aqui do Estado pode ajudar na orientação do PP nacional, que sabidamente tem forças mais antagônicas, mais próximas do governo Lula, aumenta a capacidade de influência? Sim, tanto é que a gente já teve reunião com o presidente nacional do partido, já estamos conseguindo hoje, vamos lá, no Rio Grande do Sul ele já tem a presidência da própria fundação do partido que eu presido, por justamente
saber e ter esse grande número em nível de Brasil, com o número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, a gente está organizando e dentro desse olhar existe um comprometimento meu com o presidente nacional do partido, que hoje nós só temos 3 deputados federais e nós queremos sim, e temos todas as condições, vamos trabalhar para isso, para na eleição de 2026 a gente aumentar para 4 ou talvez brigar pela 5ª vaga de deputado federal. Então, dentro dessa nominata de apostas que nós fizemos na eleição de 24, vai ter sim a consequência em 2026. Então, nós estamos criando um ambiente de aproximação com o Partido Nacional e sim, a gente está tendo hoje voz e vez dentro das decisões partidárias nacionais. Claro, algumas a gente não concorda, porque tem alguns partidos alinhados, principalmente no Nordeste, com a esquerda, mas isso em todos os partidos, inclusive dentro do PL também tem pessoas assim. Mas o Ciro Nogueira agora claramente posicionou o partido no campo de centro-direita, pelo Isso menos na condução partidária, né? Isso aí. E justamente pela própria proximidade que ele teve por ter sido ministro-chefe da Casa Civil do presidente Bolsonaro e principalmente das expectativas de uma boa eleição da direita em 2026 e dentro da construção que ele está fazendo, ele está posicionando, na verdade está reposicionando o partido para onde nunca deveria ter saído, né? Uhum. Pois é, e aí começou a dar mais voto, né? Isso aí. Esse foi o grande resultado. E me conta, 2026, uma coisa com o Bolsonaro, imagino previsível que o PP caminhe do lado dele se ele for candidato. E se não for, Tereza Cristina é uma hipótese para ser de fato considerada? Sim, estrategicamente dentro do nosso partido nós já estamos fazendo levantamentos em pesquisas, já estamos criando todo um know-how para que ela já possa ser mais conhecida, tenha todo esse amparato político para tomar uma decisão. Inclusive, o ano que vem, nós já estamos organizando agendas dela e do presidente nacional, Ciro Nogueira, aqui no Rio Grande do Sul, para fazer essa aproximação com o Partido Gaúcho. Então, eu acho que dentro dessa expectativa de uma grande eleição em 2026, ela pode sim ou capitanear um projeto ou até estar junto no projeto como candidata a vice-presidente. Até que ponto, deputado, essa pauta da anistia tem chance de avançar no Congresso Nacional? Anistia ao 8 de janeiro e ao próprio Bolsonaro. Eu acho, vamos lá, dividindo, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, eu acho que tem grandes chances de passar e passar tranquilo. A grande dificuldade que hoje a gente está tendo dentro do campo da direita é o Senado Federal. O Senado Federal, não só nessa pauta da anistia, mas em várias outras pautas que andaram muito bem e hoje estão tudo represadas dentro do Senado. Então, tudo vai depender. Há um compromisso, principalmente agora na eleição de presidente da Câmara e eleição de presidente do Senado, que possa andar para frente. Então, vamos ver se tem esse campo e tem esse clima, mas perante os deputados, eu acho que tem grande probabilidade disso sair do papel. Deputado, olhando agora para 2026 aqui no Rio Grande do Sul, né, o PP, historicamente, né, foi um partido no qual eu já fui filiado, né? Comecei minha militância no PDS Mirim lá em Casca. E desde lá até hoje, esse partido teve dificuldade de figurar em eleições majoritárias no Rio Grande do Sul. Celso Bernardi, Francisco Turra, Luiz Carlos Reis, Ana Amélia e tal. Bom, há uma consciência de que talvez protagonizar uma cabeça de chapa não seja a principal estratégia, ou esse resultado de agora voltou a dar esse cheirinho, essa vontade de ter um governador progressista? Voltou a ter esse cheirinho, voltou a essa até vontade, mas também tem uma consciência que sozinho a gente não vai conseguir nada. Então nós estamos criando já conversas dentro de agremiações partidárias, a gente está querendo criar um projeto para o nosso estado. Acho que antes de a gente falar de nomes, antes de a gente falar de posicionamentos, a gente tem que entender o que o Rio Grande do Sul está precisando depois de tudo que aconteceu. Então eu acho que a grande ideia que a gente vai lançar e a maneira como o progressista vai fazer é que na questão política partidária nós vamos ser protagonistas sim. Só que antes de chegar a esse ponto nós queremos trabalhar o Rio Grande do Sul. De que maneira? A gente reunir partidos ou pessoas que estão dispostas a trabalhar um projeto. Então eu tenho certeza absoluta que em 2026 nós vamos estar capitaneando um projeto, seja na cabeça de chapa, ocupando uma boa vaga dentro da majoritária, que é o que o partido quer e é o partido, e pela grandeza do partido a gente merece, mas o grande objetivo partidário e dentro dessa união de deputados estaduais, federais e dentro dessa estrutura política que a gente teve um grande resultado, é sim capitanear um projeto. Mas sem, como se diria lá em Casca, em Frederico, sem colocar a carroça na frente dos bois. Isso aí. Então, esperar os fatos se...
Antes disso, obviamente, por esse cenário, muitos partidos já estão nos procurando, até antecipando bastante o projeto eleitoral de 2026, mas a gente todos já estamos conversando, já estamos querendo que a gente, antes de discutir nomes, a gente discuta projeto. Então, eu acho que o Rio Grande do Sul merece e precisa também dessa responsabilidade num grande partido que nem nós. Então, eu acho que o Progressistas ele está focado, vai sim capitanear e vai estar à frente de um grande projeto de 2026, mas que nem tu disse, com calma. Deputado, eu não vejo mudar muito, apesar do resultado eleitoral negativo do PT e da esquerda, a estabilidade política do governo Lula, né? Qual é o clima hoje em Brasília pós-eleição? Há algum questionamento? A economia começa a mostrar alguma desestabilização? Tu sente o governo seguro? Conta um pouco de lá. O senhor que hoje talvez seja um dos deputados mais influentes em Brasília do Rio Grande do Sul. Kleber, vamos lá. Eu não participei, não fui parlamentar no governo Lula 1 e Lula 2, mas eu tenho muitos colegas que foram parlamentares naquela época. E eu acho que a própria população daqueles que votaram no Lula, eu não fui o caso, acreditavam que ele poderia voltar ao passado, que era um passado de muita grandiosidade, de grandes feitos como presidente da República. Infelizmente, a gente vê a decepção dentro do olhar dos próprios colegas lá em Brasília. Uma má articulação política, um má governo, dentro dos ministérios, um caos total, estão tudo batendo cabeça lá. É? Os próprios parlamentares, vou dar exemplo, as emendas parlamentares, pelo fato de não ser deputado federal, as minhas emendas parlamentares são impositivas, a gente destina aos municípios, independente do governo que tiver, vai lá e consegue efetivar. Mas muitos colegas que apoiam o governo já não estão querendo apoiar, já estão dando recado nas próprias votações aonde o governo quer, justamente por não ter essa reciprocidade do governo com o parlamentar. Então eu vejo assim, Kleber, que se hoje está ruim, tende-se a piorar. A própria política econômica que hoje já estão há 3 semanas adiando um corte de gastos, a criar um ambiente favorável dentro do mercado financeiro, e hoje o dólar está na altura, o euro está na altura, eles fazendo cada derrapada e besteira dentro das relações internacionais aí, a Janja Eu ia xingando. te dizer, a eleição do Trump dá mais um temperinho de pimenta aí nesse caldo, né? Eu vejo assim, e olhando ainda o cenário que nós já estamos num ano que está se encerrando, o ano que vem já é um pré-eleitoral nosso. E sendo que se eles quiserem efetivar alguma coisa, tem que ser o ano que vem. Porque já em 2026 já começa o período que não pode fazer nada, porque é um período eleitoral, e o governo já vai mudar ministério, já tem gente saindo porque vai concorrer. Então é o ano que vem. E dentro disso eles não conseguiram colocar a política econômica e a política social e só ficaram no discurso. Eu acho que não tem mais conserto não. Então eu acho que esse governo Lula ele vai penar muito aí para se defender nas eleições de 2026. Governo Leite, presidente, o senhor viu o partido cumprindo seu papel na base de apoio, concluindo seu ciclo? Qual é a sua avaliação? Eu acho, Kleber, que dentro do governo Leite, nós hoje participamos, obviamente, 2 grandes secretários, tem o Wilson Kovács, tem o deputado Hernani Polo. Hoje o partido tem a liderança do governo com o deputado Frederico Antunes, tem uma base, faz parte de uma base. Obviamente, eu fui secretário do Eduardo Leite I, né, como secretário da Agricultura. Eu vejo 2 governos totalmente diferentes. Obviamente que o Rio Grande do Sul passou por uma catástrofe, ele está num clima de reconstrução, mas talvez o governo agora, nesse próximo ano, ele precisa dar uma parada, uma reorganizada também para mudar muitas coisas e, obviamente, o partido está cumprindo o seu papel, ele vai estar junto aí até o final, pelo menos até o ano que vem. Eu vejo o senhor fazendo uma crítica fraterna, uma crítica Isso. por dentro. Precisa melhorar a pauta do governo. Precisa. A gente vê muita dentro da liderança política, dentro dos próprios vereadores, prefeitos e vice-prefeitos dos progressistas, bastante crítica ao governo, mas eu tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir e, obviamente, vamos pedir e trabalhar para que a gente consiga resultado dentro do governo. Meu querido, quase 2025, né, Tchê? Foi-se o ano. Eu queria deixar esse espaço também para tu desejares aí, não só politicamente, mas pessoalmente, familiarmente, aí um desejo do que tu desejas para 2025, para as famílias, para as pessoas e, claro, também para a política, Kovács. Eu sempre digo, Kleber, como agente político e agora presidindo um partido do tamanho do progressista no Rio Grande do Sul,
a gente faz a autocrítica, né? E hoje, dentro do sistema político, dentro da própria figura do político, a gente se decepciona. Eu me decepciono várias vezes. Vou dar um exemplo. Eu sou oposição ao governo Lula, sou deputado federal eleito por 112 mil gaúchos e lá a gente não consegue nem fazer um discurso para criticar um ministro do Supremo Tribunal Federal porque a tribuna da Câmara dos Deputados não está mais respeitada. Vídeo Marcel Van Hatten. Então, né? é difícil. É difícil hoje a gente encarar isso e a gente olha, se hoje é difícil para mim, imagina para o eleitor. Mas, ao mesmo tempo que a gente faz essa autocrítica, a gente também tem que trabalhar com o partido. Eu acho que o partido, hoje a gente tem mais de 200 mil filiados aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente está ouvindo o nosso filiado, a gente está ouvindo o representante da população, que é o vereador, que é o vice-prefeito, que é o prefeito. Então, a grande oportunidade que o nosso partido tem de fazer diferente é dar voz a essas pessoas. Então, eu sempre digo, a política é ruim? É. Mas é o melhor instrumento para tu fazer a diferença. Então, eu acho que, principalmente nessa reta final, onde a gente está num ano atípico, mas também um ano onde foi democrático, onde a gente teve vitórias, teve derrotas, teve grandes perdas, mas eu tenho certeza absoluta que nós estamos no caminho certo, pelo menos estou falando de progressistas, né? Então, pode acreditar, o eleitor, aquelas pessoas simpáticas ao nosso partido, ao nosso campo ideológico, que nós vamos fazer a nossa parte e eu acho que 2025 vai ser um grande trampolim para ter uma vitória do centro-direita em 2026. Muito bem, obrigado, deputado, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, Kleber, obrigado pelo espaço. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. Apresentação Kleber Benvenu.